CBN Santos. Apresentação Oswaldo Júnior. 10 horas e 38 minutos, 10 e 38 de volta com o CBN Santos nesta sexta-feira. Nós estamos recebendo em nossos estúdios o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, Flávio Saraiva. Flávio, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Oswaldo, bom dia, Guilherme, equipe técnica aqui da CBN e aos ouvintes da CBN Santos. Também, junto com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, o Flávio Saraiva, temos o secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz. Secretário, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Oswaldo, Guilherme, Flávio, todos os ouvintes da CBN, estamos à disposição. Então vamos começar a tratar do assunto relacionado à negociação entre Prefeitura e Sindicato. É o reajuste da categoria que foi apresentado pela Prefeitura e não foi aprovado pelo Sindicato de Servidores. Como é que estão a negociação entre Prefeitura e Sindicato, Flávio? Antes de responder a tua pergunta, eu já quero dar uma notícia aqui de primeira mão. Nós estamos fazendo uma paralisação nas sessões que ficam no Banco do Brasil e a Prefeitura de Santos acabou de nos agraciar com a presença da Polícia Militar. Nós tivemos alguns oficiais da Polícia Militar e vários soldados, inclusive armados de metralhadora, intervindo na nossa manifestação. Então a gente quer agradecer aqui ao prefeito por chamar a polícia para a manifestação dos servidores. Em relação à tua pergunta especificamente, acho que a negociação não vai bem porque, primeiro que nós temos hoje, Guilherme, Oswaldo, ouvintes da CBN, uma perda salarial gigantesca que a Prefeitura de Santos não se dispõe a fazer o mínimo de reposição. Mesmo que fosse num plano de reposição a longo prazo, mas infelizmente não faz essa reposição e os servidores estão bastante descontentes, embora muitos servidores até achem que a gente não avança muito mais na negociação, mas infelizmente essa reposição é absolutamente insignificante para a gente, porque é basicamente a inflação do ano passado. O secretário que está aqui, o Fábio Ferraz, ele vai dizer que não, que a Prefeitura está dando aumento real. Nós divergimos fundamentalmente disso, porque nós tivemos uma perda por força do abono. O abono ele só foi incorporado ao salário em dezembro, próximo, passado agora. Então nós tivemos uma perda salarial por conta do abono e tivemos a perda da inflação. Somado isso, se não dá os 7,5% que a Prefeitura está nos repassando, dá mais do que isso. Então a negociação, infelizmente, o Fábio Ferraz encaminhou o projeto de lei para a Câmara sem informar isso para os servidores. Foi um fato lamentável, acho que a gente pode caracterizar isso como um rompimento da campanha salarial, mas efetivamente foi isso que aconteceu. Então está desse jeito, Oswaldo. Fábio Ferraz, secretário de Gestão da Prefeitura de Santos. Fábio, primeiro, nessa manifestação, a Prefeitura chamou a polícia? Não, de forma nenhuma, Oswaldo. Olha, o Flávio ele é dirigente sindical experiente e ele sabe que nós temos que caracterizar o seguinte: o direito de manifestação é constitucional, não é uma questão se o Flávio acha correto ou não. Manifestação é correto, legítimo e tem que se fazer. Agora, o que aconteceu? Período da manhã, o pessoal ligado ao Sindiserv foi lá no Banco do Brasil. Nós temos uma única entrada. E nessa entrada, proibiram o acesso dos servidores ao prédio para poder trabalhar. Boa parte dos servidores gostaria de trabalhar. Me parece que o pessoal do Sindiserv gostaria de reunir o pessoal para poder fazer uma fala, tal, o que é legítimo. Só que foi impedido o pessoal de ingressar. Com muita franqueza, Oswaldo, eu falo aqui com toda tranquilidade. A administração não tomamos nenhuma providência. Agora, alguns servidores, uma vez impedidos de ter o ingresso ao prédio, o seu livre ingresso ao prédio, veja, alguns sindicalistas, lamentavelmente, eu sei que o Flávio não tem esse comportamento e não é esse o comportamento que ele sugere à diretoria do Sindiserv, eu tenho certeza disso. Impedir servidor de entrar em prédio público. Isso eu tenho convicção que o Sindiserv, a sua diretoria, não procede dessa forma. Agora, alguns pessoas ligadas ao sindicato, ou talvez nem ligadas ao sindicato, não sei, estavam lá proibindo as pessoas de entrar. E aí os próprios servidores que queriam entrar chamaram a polícia. E quando a gente ficou sabendo disso, o pessoal querendo entrar, o pessoal entrou. Enfim, a polícia foi lá e fez o trabalho dela, que é o quê? Permitiu acesso ao prédio público. Você não pode proibir as pessoas de entrar no prédio público. É evidente que o Sindiserv, ou qualquer um de nós aqui, pode fazer qualquer tipo de manifestação, sem problema nenhum. A gente apoia, inclusive, a manifestação no que for correto, no que for legítimo, não tem problema algum. Agora, o que não é razoável, né, o ouvinte da Rádio CBN há de convir conosco, é proibir
funcionário público de entrar em repartição pública. Isso é o fim dos tempos. E a gente tem certeza, viu, Oswaldo, que o Flávio, repito, dirigente sindical responsável que não deve orientar as pessoas a fazerem esse tipo de providência. Tenho convicção disso. Mas, lamentavelmente, foi isso que ocorreu no período da manhã. Agora, quanto à proposta em si, é muito importante a gente lembrar. Está aqui o Flávio, pessoa que a gente tem sempre dialogado bastante. Tivemos aí em reunião ontem com alguns diretores do sindicato, que foram lá mais uma vez conversar conosco, do Sindiserve. O Flávio acabou tendo outro compromisso, não pôde estar presente conosco, mas estava lá a sua diretoria, que eu represento, enfim, sem problema nenhum. E o diálogo com os sindicatos é constante. Agora, é muito importante a gente lembrar, sindicatos. Nós temos 2 sindicatos no município. A administração municipal reconhece os 2 sindicatos de forma equivalente, sem nenhum tipo de distinção. O Sindiserve, aqui representado pelo seu presidente Flávio Saraiva, e o Sindeste. São 2 sindicatos. Bom, quanto à proposta, nós fizemos aí, que hoje já não é mais proposta, um projeto. Eu quero deixar isso muito claro ao ouvinte da CBN, Oswaldo. Uma proposta que foi objetiva. Começamos a negociação, ofertamos aí 6% para o Sindiserve, que só foi possível graças a uma reivindicação dos próprios sindicatos. Diga-se a passagem aqui, Flávio, eu reconheço aqui como é importante a gente poder conversar, porque com as propostas que vêm de vocês, a gente consegue avançar. Ano passado vocês fizeram uma proposta para a gente falar o seguinte, gente, precisa colocar o reajuste no orçamento do município. Isso é um erro que a gente comete aqui no município de Santos. E graças a vocês, que conhecem bem a máquina, nós fizemos isso. E colocamos já uma previsão na peça orçamentária de reajuste, que não tinha. Então, veja, você tem um orçamento que não tem previsão de reajuste. A gente fez isso esse ano, então está lá guardadinho 6%. Uma vez que estava isso guardado já para os servidores, começamos a negociação e ofertamos aos sindicatos. Olha aqui, pessoal, a proposta esse ano é de 6%. O Sindiserve, em especial, realizou uma assembleia, rejeitou a proposta. Nós fizemos um avanço, trabalhando sobre números, tá, Oswaldo, para deixar bem claro, números concretos, objetivos, e melhoramos a proposta para 7,5%. A melhor, o Flávio pode dizer que não, mas eu estou aqui, a gente pode ver ano a ano, não tem problema nenhum, a melhor proposta dos últimos 9 anos. Há 9 anos o município de Santos não praticava um percentual tão significativo quanto 7,5%. 5,5% é a inflação média do período. Então, de 5,5% para 7,5%, a não ser que eu esteja cometendo um erro de matemática, temos 2% de aumento real. Então, a gente pode discutir aqui as perdas históricas. Ninguém aqui está desvalidando as perdas que foram acumuladas nos últimos anos. Isso é um outro problema que tem que ser discutido. Ninguém está se fugindo da discussão. Só para concluir, Flávio. Nós estamos discutindo a perda que nós tivemos com a abono no ano passado, que você insiste em não reconhecer, Flávio, porque facilita a sua argumentação. Mas, infelizmente, a sua argumentação não se sobrepõe aos fatos. Nós tivemos uma perda ano passado com a abono, Ferraz. Quando eu lhe ouvi atentamente, eu só peço que você possa me ouvir, que depois eu quero lhe ouvir também. Bom, enfim, então nós temos 2% de aumento real. Isso, não sei, pode se acontecer, pode se argumentar, mas isso é um fato, e é um fato concreto. Bom, o que nós tivemos, eu quero deixar bem claro, Oswaldo, ouvintes da Rádio CBN, o que foi o abono? O abono, deixa eu explicar rapidamente. Nós temos o salário base, que no caso da administração pública se chama vencimentos do cargo, mas para quem está mais familiarizado com a administração, com a iniciativa privada, é o salário base, que é o salário inicial do servidor, no caso do trabalhador, no caso da prefeitura, servidor. E nós temos a remuneração final, que é o quê? O salário base mais os direitos adquiridos durante a trajetória profissional dos servidores. Isso é uma realidade. O abono, ele é 8%, que foi o que nós trabalhamos no ano passado, sobre o vencimento do cargo. E a remuneração final é o que a gente chama de reajuste, que é o correto, que é o melhor. Ano passado tínhamos uma situação difícil, que já foi amplamente discutida, acho que a gente nem cabe aqui perder nosso tempo nessa discussão, mas tivemos que adotar a medida do abono. Então, para ser objetivo, aqueles servidores, para ser bem claro, que tem o vencimento do cargo somente, eu não tenho uma trajetória muito longa na prefeitura, esses tiveram 8%. Então, esses estiveram até acima da inflação. Já os servidores que têm vários direitos acumulados durante a sua trajetória, tiveram o abono sobre 8%. Então, esses realmente, durante o ano, tiveram uma dificuldade. Isso é uma realidade. Não tem como a gente fugir. A gente é muito transparente no que fala. Só que qual que é o problema? Chegou em dezembro e virou reajuste para todos. Esse foi o acordo que nós firmamos. E aí nós tivemos reajuste, ou seja, em dezembro teve um grande salto. Aí tiveram perdas. Algumas perdas podem ter tido realmente. Por exemplo, o servidor que praticou uma hora extra durante o período de fevereiro a dezembro, ele teve os 8% na sua hora extra? Não, não teve. Assiste razão ao Flávio. Agora, essa diferença, só para vocês terem uma ideia, a gente fez um número aqui, Oswaldo, que
o seguinte, o que nós investimos nos servidores a título de aumento ano passado significou ao todo 6,45%, não foi 8% direto. A gente foi um número que a gente chegou aqui, um número que está aberto aqui para a gente discutir amplamente. 6,45%. A inflação do período ano passado foi 5,62%. Então, o ano passado foi um ano difícil, é verdade. Mas mesmo com essa situação difícil que nós tivemos no abono, na média, a gente teve 6,45%. Ou seja, não teve uma perda, e mesmo que tenha perda, por exemplo, como o Flávio vem sugerindo numa hora extra, mas nem de longe significa uma perda tão significativa como o Flávio consolida, enfim, como o pessoal do Sindserv consolida. Mas o que é importante? A administração, na nossa visão, e aí para concluir, Flávio, a gente pensa o seguinte, há situações... Conclua, e nós temos... porque eu quero questionar tudo que você está falando. Claro, então, vamos lá. Então, olha só, nós temos um avanço muito a avançar ainda, não tenha dúvida, temos muito a avançar. Se em períodos anteriores houveram perdas, de repente, vamos trabalhar. Esse ano já estamos buscando 2 pontos. Vamos trabalhar para a gente conseguir juntos, Flávio, ano que vem chegar e ter uma proposta ainda melhor. De repente, com um pouco mais de agressividade, a gente conseguir melhorar ainda mais. Por que esse ano não é possível? Porque o Flávio conhece bem, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que inibe investimentos acima da ordem de 51,3% da receita líquida corrente do município. Esse número nós já estamos em 50,6%. Ou seja, nós não conseguimos, sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, ir mais além do que isso. Mas, repito, 7,5%, melhor proposta nos últimos 9 anos, 2% de aumento real. E o que a gente percebe, e agora realmente para concluir, é que há um sentimento dos próprios servidores, na sua massa, favorável a isso. Prova disso, ontem tivemos a votação, em primeira votação do projeto que foi aprovado na Câmara Municipal. E olha, o que é importante dizer, temos uma oposição legitimamente constituída pela população, representada por 2 vereadores do Partido dos Trabalhadores, que fazem uma oposição digna na Câmara Municipal. E os próprios vereadores do Partido dos Trabalhadores votaram proposta, Oswaldo. Então até o Partido dos Trabalhadores, ou seja, até aqueles que faziam oposição ao governo, entenderam a proposta como satisfatória. Ou seja, o debate está muito posto, não tem muito o que a gente avançar mais. Essa é a nossa primeira intervenção. Flávio? Então, vamos contestar de fio a pavio. Primeiro que, assim, foi a administração que chamou a polícia militar hoje de manhã, Ferraz, sabe por quê? Porque tinha tido uma viatura lá, fez um termo circunstanciado em relação a um servidor que questionava o que estava acontecendo em frente ao Banco do Brasil, um servidor. Depois foi embora. Para nossa surpresa, meia hora depois apareceram vários oficiais da PM, várias viaturas, policiais armados de metralhadora. Foi porque o servidor ligou? Não foi. A administração chamou a polícia, sim. A polícia pode não reconhecer isso e o Ferraz pode não reconhecer aqui, porque não fica bem para ele reconhecer que a administração a qual ele pertence chama a polícia para servidor. Mas foi. Lá parecia uma praça de guerra, parecia que a gente estava, sabe, com uma desocupação de terra no interior do Mato Grosso, cercado de polícia para todos os lados. Inclusive vários policiais armados com metralhadora. Então foi a administração que chamou. Segunda coisa. Mas a polícia agiu de alguma maneira ostensiva contra vocês? Não, a polícia começou a fazer escolta de servidor, se propôs a fazer escolta de servidor para dentro do prédio e ameaçando inclusive os dirigentes do sindicato e vários servidores que estavam lá, que não eram nem do sindicato, de prisão. Isso não é uma intervenção porque um servidor chamou. Isso deliberadamente é uma intervenção da administração no movimento grevista que nós fizemos hoje de manhã. Alguns funcionários aceitaram essa escolta, entraram escoltados? Aceitaram. Tinha essa necessidade de entrar escoltado, Flávio? Não tinha. Tanto é que a grande maioria dos servidores ficaram do lado de fora, né? Estão lá, inclusive, até agora. Só para... Né? Eu não gostaria de interromper. Peraí, agora, só para concluir. Agora sou eu que estou falando. Você disse que ia me ouvir, então você vai ouvir. Pois não. Certo? Por favor. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a última coisa que o Ferraz falou agora não tem nenhum sentido. Os vereadores da oposição tanto concordam. Primeiro assim, nós não temos nenhuma relação com partidos políticos, nem com oposição, nem com situação. Diferente do outro sindicato, que inclusive é pertencente a um partido político que estava na campanha do Aquino ano passado e agora está apoiando a administração, inclusive com cargo de confiança dado pela administração para o segundo mais importante cargo do sindicato. Então o sindicato que ele fala que tem 2 sindicatos, primeiro, o sindicato lá é um sindicato atrelado à administração. Segundo, tem a metade dos filiados que nós temos. Terceiro, não representa o conjunto de servidores, porque eles se dizem representantes dos estatutários e nós representamos o conjunto de todos os estatutários, de todos os seletistas e de todos os trabalhadores que têm algum vínculo formal para a prefeitura. Então o Ferraz ele já tergiversa
para popularizar o termo, ele já enrola na argumentação que ele faz, porque efetivamente ele está falando de um sindicato que absolutamente representa os servidores. Tanto não representa que hoje os servidores estavam chiando da presença do sindicato, desse outro sindicato lá no prédio do Banco do Brasil, dizendo que os caras estavam distribuindo um panfleto difamatório contra o nosso sindicato. Quer dizer, um sindicato que vai distribuir panfleto difamatório contra as pessoas, não contra a política que o sindicato faz, não dá pra gente já levar a sério como sindicato. Você não sindicato. tem nenhum vínculo político, você não é filiado a nenhum partido? Não, nenhum partido. Ninguém na diretoria da Sindicef? Nenhum partido. Não sei, eu não perguntei para todo mundo, mas Obrigado, só para deixar o que claro. Nós fazemos, o que nós assumimos, Oswaldo... porque, deixa eu te explicar por que eu perguntei. O Fábio Pimentel deu uma declaração há um tempo atrás dizendo que o Flávio Saraiva fazia campanha política. Tinha pretensões políticas. Ele costuma fazer isso porque pessoas do quilate do seu Fábio Pimentel, que aliás ele deveria inclusive ter vergonha de fazer esse tipo de afirmação, porque quem estava na campanha, inclusive eu posso te mostrar o filme, eu posso trazer o filme aqui na CBN se vocês quiserem. Vocês têm acesso porque está na internet. O seu Fábio Pimentel e toda a diretoria dele estavam num comitê de um vereador, que por acaso é o pai do Fábio Pimentel, na esquina da Ana Costa com a rua do Sindeste, e depois eles apareceram na campanha do Aquino, apoiando o Aquino abertamente. Mistura sindicato com política sindical. Mistura política sindical com política partidária. Sabe, Oswaldo, no dia que nós colocamos o pé, faz 8 anos que nós estamos no Sindicato dos Servidores. A primeira coisa que a gente acordou entre a diretoria que estava lá é que se alguém quisesse fazer qualquer fala, não precisava fazer manifestação, qualquer fala sobre partido político, teria que se desvincular do sindicato e fazer as suas coisas fora da categoria, fora do sindicato. Há um tempo atrás nós tivemos um diretor do sindicato que disse que iria sair candidato a vereador. A primeira coisa que eu disse para ele foi: você tem um pacto conosco, portanto você vai pedir baixa do sindicato. Você vai pedir baixa do sindicato e você vai fazer o que você quiser, porque à medida que você não tiver mais nada com a política sindical, aí a sua vida pessoal você toca do jeito que você quiser. Eu não sou filiado a partido político, eu não tenho certeza se tem algum diretor que é filiado ou não, mas de qualquer forma nós não misturamos política partidária com política sindical. O que esse senhor chamado Fábio Pimentel faz permanentemente, inclusive o rosto dele e a diretoria dele está na campanha do Aquino. Basta abrir a campanha do Aquino do ano passado que nós veremos isso. E agora ele está atrelado ao governo do Paulo Alexandre, porque o secretário-geral, que é o segundo cargo mais importante, tem um cargo de confiança na administração. Ora, se um diretor do sindicato tem um cargo de confiança na administração, ele vai bater na administração. Ele vai questionar a administração. Ele vai dizer que o reajuste que a administração está oferecendo é insuficiente. Não vai. Não vai porque está preso, está amarrado pelo rabo, como a gente fala no popular, quando alguém se amarra com determinados benefícios pessoais. Então, quem tinha que ir a público colocar o seu partido e a discussão de filiação partidária e reunir tudo isso no liquidificador e expor para a sociedade é o seu Fábio Pimentel. E volto a dizer, é um sindicato que não representa a categoria, não é porque eu acho, não. A gente fez um censo ano passado, Oswaldo, para saber se os servidores achavam que tinha que não unificar os sindicatos, num sindicato só. O seu Fábio Pimentel fez propaganda para eleger a chapa dele, falando que a primeira atitude seria a unificação dos sindicatos. Nós fizemos um censo na categoria dos servidores no ano passado. Deu 99,9% pela unificação. O seu Fábio Pimentel é contra. Sabe por que ele é contra? Porque ele agora tem um carguinho no governo Paulo Alexandre. Então é por isso que ele é contra. Em relação à proposta, continuando aqui para combater o tipo de argumento que o secretário Ferraz faz aqui, o ano passado nós tivemos uma perda com o abono e não foi só a perda que ele falou, todos os servidores tiveram perda com o abono no ano passado e não foi perda de 0,5% ou 0,6% não, foi uma perda significativa. Nós não temos esse número, mas nós vamos fazer esse cálculo para trazer aqui na CBN, porque foi uma perda significativa. Então, na verdade, não existe aumento real na proposta de 7,5%. O que nós temos é um empate de tudo que nós perdemos no ano passado. Ou seja, nós estamos voltando com esse reajuste de 7,5%, caso seja isso, que seja o reajuste da categoria dos servidores, nós estamos voltando ao começo de 2013. E as perdas passadas? Né? E as perdas passadas? Lamentavelmente, o Fábio Ferraz... 30 segundos, Flávio. Ele, quando ele diz que ele tá aberto para negociação, aliás, ele usa muito esse termo, mas o problema é que nem sempre o que o Fábio Ferraz fala, o Fábio cumpre. Porque se ele cumprisse, ele não diria o tempo inteiro que ele está aberto para negociação e não teria mandado o projeto de lei
desculpa, sob a guisa de que um outro sindicato, que ele sabe muito bem que não representa a categoria dos servidores, autorizou a ele a mandar o projeto. Ó, eu tô cronometrando o tempo para depois não falar, olha, Perfeito. você me deu mais tempo, você não me deu. Perfeito. O Flávio, inclusive, como saiu falando, tem uma fala que é do Fábio Ferraz, de 2 minutos aí para equiparar. São 10h58, tem 1 minuto e 50, Fábio. Vamos rapidamente. Entre o que o Flávio falou, para a gente poder ir para o Repórter CBN, nós vamos continuar esse papo. Não tem depois. problema, Oswaldo. Olha, eu até... primeiro que eu acho importante poder respeitar a fala alheia. Agora, 2 pontos aqui. A gente percebe claramente que há um desacordo, né, entre os 2 sindicatos que representam as categorias. É evidente que a administração não participa dessa discussão. Sindicatos se resolvam, sindicatos têm sua assembleia, têm a sua autonomia, façam os seus procedimentos. É evidente que os 2 sindicatos nós mantemos um respeito enorme por eles, não tem nenhum tipo de vinculação. Isso realmente aí beira a exposição daquela, sabe, aquelas frentes de vamos tentar fazer algo, porque, sabe, não tem cabimento. Tem um diretor do sindicato com cargo ou não na sua administração? Tem ou não tem? Responda isso. Eu agradeço. Tem ou não tem? Eu agradeço, Flávio, porque quando você estava intervindo aqui, eu respeitei sua palavra. Nós temos um servidor em especial que nós pedimos a colaboração dele para estar trabalhando conosco num setor da prefeitura, na garagem da prefeitura. E esse servidor teve vinculação ao sindicato, mas hoje ele nem mais tem. Ou seja, o servidor, o pessoal fica falando dessa forma, como se fosse uma coisa que o sindicato Sindeste, ele é oposição. A gente vê outros órgãos de imprensa aí, várias manifestações do sindicato, o sindicato vem para cima da gente. Quando tem que vir, e tem que vir mesmo, viu, Flávio? Vocês fazem trabalho, outro dia fizeram uma colaboração importante nas UBS, levaram a situação. O Sindeste outro dia tá todo dia batendo na gente por causa da guarda municipal. Os problemas estão aí. Então são os sindicatos que fazem o seu papel, não tem subordinação, não tem... Então assim, Flávio, vamos avançar. Agora, o que me surpreende, Flávio, o que eu queria avançar, essa questão dos sindicatos a gente não quer realmente se meter. Eu queria discutir tecnicamente a proposta, mas... me parece que vocês não... Porque você fala, é fácil falar, olha, houveram perdas do abono, mas quais foram as perdas? Aí você falou que vai produzir os números. Mas, ou seja, vamos discutir aqui, mas vamos discutir num nível legal, Flávio, porque é importante isso para a gente deixar claro, não só para o ouvinte da CBN, mas para os nossos servidores. A gente quer levar para uma discussão, sobretudo técnica. Eu vou para o Repórter CBN e nós voltamos já, continuando a conversa com Fábio Ferraz e Flávio Saraiva, aqui no CBN Santos desta sexta-feira. CBN Santos. Apresentação Oswaldo Júnior. 11h07, 11h07 de volta com o CBN Santos na manhã desta sexta-feira. Nós voltamos à entrevista aqui no estúdio. Nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, Flávio Saraiva, e o secretário de Gestão da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz. Chegou uma pergunta de um ouvinte CBN, o Rubens Silva, ele é da Universidade Católica de Santos. Ele faz uma colocação aqui que a cesta básica da prefeitura, o valor é de R$ 144,00, ela não compra a cesta básica que é publicada no Diário Oficial. Gostaria que o Fábio Ferraz falasse a respeito. Rubens, você tem toda a razão. O valor aí, R$ 143,14, é muito insuficiente, tá? Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte... Estamos aí, faz parte do pacote de reajuste desse ano, o maior aumento da história do benefício. Desde que foi criado em 2004, nunca teve um aumento nessa ordem. Então, aumentando o benefício em 39,72%, chegando em R$ 200. O número é quebrado assim para ficar em R$ 200 certinho. Então, caminhando agora, a partir de fevereiro mesmo agora, o pessoal já recebe R$ 200. Ainda está quem? Não tenha dúvida, vamos trabalhar para melhorar ainda mais. Agora, dentro do cenário possível, 40% num exercício já é muito, mas muito favorável. Vamos trabalhar para melhorar ainda mais esse benefício, dando mais tranquilidade para os nossos servidores continuarem trabalhando tão bem como trabalham na prefeitura. Flávio, a respeito dessa informação da cesta básica, esse aumento de 39,72 melhora bem a cesta? Esse aumento ele melhora o valor que tinha, mas ele não contribui para a mudança daquilo que a gente está considerando um avanço na política salarial da Prefeitura de Santos. Melhora um valor. Agora, veja só, se eu chegar para você e disser, bom, quanto você tem no bolso? Você vai dizer para mim R$10, vou te dar 100% de reajuste nos R$10, eu vou te dar R$20. Você vai dizer, mas eu preciso gastar 80 daqui a pouco para tirar o meu carro lá do estacionamento. Então não adianta eu ficar dizendo para você de 100%, porque 100% de nada é nada. Né? 100% de R$10 é mais R$10. Se você tem que pagar 50, 80 em algum lugar, não adianta eu ficar agora dizendo, não, mas eu te dei 100% de reajuste. Então isso é papo furado.
Efetivamente, o que a gente precisava avançar era no índice, não era na cesta básica. O índice é um índice rebaixado de 7,5%. Lamentavelmente, volto a dizer, mandado para a Câmara pelas costas do Sindicato dos Servidores e da grande maioria dos servidores. Então já tem aí uma atitude bastante autoritária do Fábio Ferraz, está aqui do meu lado, e do governo Paulo Alexandre, porque ele não fala por ele mesmo, ele fala pelo governo Paulo Alexandre. Então, lamentavelmente, é isso. A gente não tem essa coisa de maior aumento na cesta básica, para a gente é balela, porque a gente quer reajuste de salário. Eu, pessoalmente, já disse isso para os meus colegas na prefeitura inteira. Por mim, a gente incorporava todos os benefícios que nós temos, que não são salário no salário, para que a gente um dia pudesse se aposentar e ter uma aposentadoria decente. Porque hoje, quando a gente aposenta, a gente perde auxílio alimentação, perde cesta básica, tudo isso aí vai para o lixo. E uma parte dos aposentados ainda recebe, mas a grande maioria dos aposentados já não recebe. Então, é um problema. Esse tipo de benefício para a gente não serve. Nós queremos salário, e é o índice que está em discussão que eu estou questionando aqui. Qual o índice que o sindicato imagina que hoje possa ser um percentual que atenda às reivindicações da categoria, Flávio? Oswaldo e ouvintes da CBN, o nosso salário no governo Beto Mansur, ele perdeu metade do poder de compra. O seu Beto Mansur, aquela tranqueira de prefeito que nós tivemos, ele conseguiu fazer com a gente o seguinte: ele manteve 7 anos os servidores sem 1 centavo de reposição de inflação. Eu não estou falando de reajuste real, estou falando de inflação. Ou seja, todo ano o nosso salário era carcomido pela inflação e no ano seguinte era 0. No ano seguinte, mais inflação, 0, 0. Foi 7 anos disso. Nós perdemos metade do poder de compra. Então hoje uma proposta razoável para a gente era repor pelo menos metade desse poder de compra. A gente sabe que as prefeituras não conseguem arcar com uma perda dessa monta. Mas o seu Fábio Ferraz, que está aqui do meu lado, ele podia muito bem propor o seguinte: como nós vamos ter uma arrecadação maior no final do ano do que aquilo que o município prevê, porque a previsão orçamentária é sempre por baixo. Aliás, essa é uma malandragem de todo prefeito com servidor público. Eu digo que vou arrecadar 800, arrecado 1.000, e agora em Santos vai arrecadar mais de 1.000. Sabe por quê? Porque nós estamos tendo crescimento econômico na região. Então, por que o Fábio Ferraz está aqui do meu lado não diz o seguinte: olha, a gente vai bancar 7,5, mas a gente se compromete que se houver realmente, além daquilo que foi previsto, nós vamos dar um jeito de negociar alguma coisa no final do ano. Não, isso ele não fala, porque ele quer usar o dinheiro com outras coisas. Mas isso foi proposto? Não, isso a gente briga todo ano para fazer isso. Todo ano a gente briga para fazer isso. Agora, lamentavelmente, nenhum prefeito quer fazer isso. Por quê? Porque ele quer fazer a negociação, claro, com o cálculo daquilo que ele previu por baixo. Quando chegar no final do ano, o dinheiro é mais, mas aí o dinheiro não está mais em negociação, não está mais em discussão. O dinheiro desaparece, como desapareceu o ano passado, porque o ano passado nós tivemos superávit na prefeitura, e aquilo que era o abono, que era uma verdadeira guerra de Troia, que os 8% ia quebrar a prefeitura. Foi isso que o Ferraz, que está aqui do meu lado, falou. Os 8%, porque nós vamos, a situação é muito difícil. Quando chegou no final do ano, abriu a porcentagem muito maior do que aquilo que efetivamente tinha sido proposto de arrecadação. Esse ano vai acontecer a mesma coisa e vai acontecer ainda maior, porque a economia da região está se desenvolvendo e Santos não está fora disso. Fábio? Olha, agora a gente está conseguindo avançar em alguma questão técnica para poder discutir. Muito bom. A gente melhora o nosso debate aqui de hoje. Veja bem, Flávio, é importante a gente ressaltar. A gente tem um índice que limita o gasto de folha de pagamento de 51,3%. O último, em dezembro agora, fechou em 50,6%. Ano passado, o Flávio, os demais diretores dos sindicatos, falaram: não, Ferraz, olha, isso aí vai indo, e chega lá no final do ano é 44, 46 e tal. Falei, se for assim, muito bom, porque em 2014 a gente vai conseguir avançar bastante. Mas, lamentavelmente, foi 50,6%, ou seja, a expectativa real foi concretizada. E só conseguimos esse 50,6% e não atropelamos o valor que é posto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, graças ao esforço dos nossos servidores, que se comprometeram, junto com a administração, em trabalhar muito no programa de eficiência total. Graças aos nossos servidores. Aqui o reconhecimento público aos nossos servidores que permitiram esse equilíbrio. Agora, o que a gente tem para esse ano? Esse ano nós temos esse quadro que permite essa proposta com 2% de aumento real. Só para fazer com uma comparação objetiva, o salário mínimo, que foi pelo governo federal alardeado como uma grande conquista, aumentou em 6,73%. Aposentado INSS, 5,7%.
Servidor público do município de Santos, 7,5%. Só para ter uma comparação. Então, vejam, são números significativos. Agora, é evidente que a gente não tem como buscar problemas que ocorreram há 10, 15 anos atrás, todos resgatá-los nesse momento. Ou num ano só. Vamos resgatá-los, eventualmente, gradativamente. E esse gradativamente está acontecendo. São 2% de aumento real posto para esse ano. Não concordamos com isso. Não concordamos. Você está tergiversando de novo, Ferraz. O ouvinte da CBN, ele gosta de respeito, né? E quando a gente percebe que quando o Flávio fala, a gente se cala. Porque eu faço o seguinte, Flávio, se eu discordo do ponto de vista de alguém, eu luto muito para que ele possa falar para eu poder discordar. Então, deixa eu terminar meu raciocínio, por gentileza. Conclua. Então, veja bem, a gente tem, de forma bem objetiva, os números que foram postos. São números claros, objetivos, transparentes. Nós não podemos correr o risco de ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal. E todos nós estamos sabendo disso. Isso é um conceito que é claro, é um problema que todos nós temos que enfrentar. Agora, o que é fundamental? Por exemplo, benefícios como a cesta básica, o Flávio sabe, ele é experiente sindical, ele é um experiente dirigente sindical. Isso é lei. É uma lei federal que nós temos que pagar a cesta básica, nós temos que pagar o auxílio alimentação. Isso não é que a prefeitura escolheu fazer isso. Isso é lei. A gente cumpre a lei. Então, de certa forma, é cômodo a gente falar, não, coloca tudo no salário e vamos fazer tal, não sei. Mas não pode, gente. Veja, a gente tem que ser responsável quando a gente fala. E um aumento como esse na cesta básica, que é um benefício importante para os nossos servidores, tá aí o Rubens, que é servidor público, que ligou agora há pouco questionando, o Rubens que por sinal tem razão. Nós já estamos aumentando em 40%. Vamos trabalhar para poder aumentar ainda mais nos próximos exercícios. E olha, eu queria dizer mais uma vez, essa questão de política, né, entre os sindicatos, essa discussão que é feita, tal, a administração não pode intervir nesse sentido. A gente tem a aprovação de um sindicato que nós colocamos a proposta de forma clara para os dois sindicatos. Pessoal, 7,5% de reajuste, 7,5% no auxílio alimentação, 40% na cesta básica. E especial, pagamos em fevereiro. Por quê? Tem uma lei, Oswaldo, ouvintes da CBN, uma lei municipal que manda o reajuste ser pago em fevereiro. Só que essa lei não é cumprida nunca. Nunca. Então vamos fazer a coisa de forma séria, com planejamento. É esse que se propõe a administração Paulo Alexandre Barbosa, planejar para fazer a coisa séria. Vamos pagar o reajuste dos servidores em fevereiro. É isso que a gente se propõe. E tendo a aprovação de um dos sindicatos para o pagamento em fevereiro, nós fizemos evidentemente um encaminhamento para a Câmara Municipal para deliberar, sendo possível, servidor público do município de Santos, se a Câmara Municipal aprovando aí na próxima sessão, a gente paga em fevereiro, o compromisso assumido, vai ser um compromisso firmado. Descontando os 30 segundos do debate, você tem um minuto aí a mais pela fala do secretário. De novo, o secretário desinforma os ouvintes da CBN, desinforma aqui a equipe, porque ele diz que existe uma lei dizendo que o reajuste é em fevereiro. O que está escrito na lei é que as partes têm que entrar em contato em fevereiro. Se você tiver com a lei aí, Ferraz, mostra aqui que eu vou mostrar para o Oswaldo. Na lei não está dizendo que a campanha salarial, que a discussão salarial tem que se encerrar em fevereiro. Não diz isso não está escrito em nenhuma lei que a campanha salarial tem que se encerrar em fevereiro. A campanha começa em fevereiro. O que está na lei é que os servidores e a prefeitura têm que se reunir em fevereiro. Se reunir não significa concluir. Então, de novo, o secretário Ferraz interpretou mal a lei ou está apenas usando a discussão da lei como argumento de retórica. Mas cá entre nós, se chegar a um consenso em fevereiro, é melhor para todo mundo. Sim, pois é, Oswaldo. Seria bom se o acordo fizesse em fevereiro, seria todo ótimo, mundo receber em fevereiro. Seria ótimo. Você sabe que assim, a minha fantasia de consumo, né, seria que a gente fizesse uma reunião numa semana com a prefeitura, na reunião seguinte a gente concluísse o reajuste e os servidores ficassem felizes e a prefeitura também. Esse é o meu sonho de consumo. Não chegaremos nunca a isso, sabe por quê? Porque os prefeitos eles querem sempre economizar nas costas dos servidores e os servidores querem sempre que a sua vida seja menos pior. Essas duas forças nunca vão se entender nesse tipo de situação, de faz uma reunião numa semana, na outra conclui e está tudo certo. Nós queremos, não sei se as pessoas sabem, o ouvinte da CBN precisa saber disso, nós estamos perdendo profissionais competentíssimos na Prefeitura de Santos, sabe por quê? Por conta dos baixos salários. Nós temos perdido assistente social, psicólogo, engenheiro, arquiteto, auditor, nós temos perdido profissionais maravilhosos da Prefeitura de Santos para outros municípios aqui da região e para São Paulo e para o ABC especialmente, por conta de salário. Guarujá acabei de saber lá na manifestação em frente ao Banco do Brasil, Guarujá acabou de dar 12% de reajuste para os servidores.
A Prefeitura de Santos, que tem um dos maiores orçamentos do estado de São Paulo, todo ano essa choramingação. Todo ano essa choramingação. Nós vamos quebrar a Prefeitura, nós vamos quebrar. O que nós constatamos é que existe uma série histórica mostrando que todo ano a Prefeitura economiza uma grana preta nas nossas costas. Por que nas nossas costas? Porque arranca do nosso salário? Não, porque deixou de dar mais salário. Porque deixou de dar um pouquinho mais para o salário do servidor, que é quem toca essa cidade. Porque se os empresários dessa cidade fazem a economia virar, se os comerciantes dessa cidade conseguem fazer com que aquilo que os empresários produzem circule pela cidade, somos nós que fazemos saúde, educação, assistência social, cuidamos do patrimônio público, cuidamos da arrecadação de impostos, cuidamos de tudo que essa cidade precisa para sobreviver. Então, se o capital precisa do serviço público, nós estamos aqui a serviço da sociedade para fazer que essa cidade seja melhor. Por que os servidores são sempre os últimos a serem ouvidos? Por quê? E agora, lamentavelmente, o Fábio Ferraz consegue lançar mão de um artifício como esse, ficar usando um sindicato meia boca para ficar fazendo política contra os servidores. Um sindicato que tem o segundo maior cargo, vou repetir, aí gostaria que todos os ouvintes prestassem atenção nisso. O segundo mais importante cargo do secretário do Sindeste, o segundo mais importante cargo do Sindeste é um cargo de confiança da administração. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa desmontar qualquer outro argumento para se mostrar como um sindicato desse está atrelado à administração? Eu costumo brincar dizendo que é um anexo do gabinete do prefeito. São 11h20. Nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, Flávio Saraiva, e o secretário de Gestão de Santos, Fábio Ferraz. Uma pergunta para os dois para a gente poder finalizar. Pois não, Oswaldo. A gente tem um horário, até daqui a pouco tem que encerrar o programa, mas uma pergunta para os dois. Existe a possibilidade desse acordo sair? Aqui eu acho que já houve um crescimento grande quando o Flávio disse que não precisa ser de uma vez, pode ser planejado. O Fábio elogiou a proposta, sinal que tem uma liga que pode dar. Existe essa possibilidade desse acordo sair rápido para que dentro do mês de fevereiro isso possa estar no leirite do servidor? Flávio, Fábio, quem responde, Fábio? Não, olha, eu até tomo aqui, primeiro, mais uma vez, rechaçar, não é verdade que a dirigente de sindicato com cara da prefeitura, isso não é verdade. O Flávio, ele se precipita um pouquinho, mas a gente tem muito respeito pela pessoa dele, ele se precipita demais, mas ele, nesse ponto, ele falta com a verdade, que isso não existe, não é uma realidade. Agora, é importante, tem um ponto aqui que eu gostaria de ressaltar. A legislação municipal da época, eu não estou com a lei aqui, infelizmente, para a gente poder fazer uma leitura da lei, mas qualquer dissídio coletivo, ele tem um mês que se dá. Qualquer categoria profissional, na iniciativa privada é a mesma coisa. Uma categoria X em abril, outra em maio, outra em junho, enfim. Cada categoria tem o seu período de dissídio coletivo, e o nosso é em fevereiro. Isso é um fato, é uma lei da época do prefeito Davi Capistrano, lamentavelmente não estou aqui, mas isso é a clareza. Agora, se o Sindiserve... Se fizer o acerto em maio, junho, julho, agosto, retroativo. Fazer. Se o Sindiserve, deixa eu deixar isso bem claro, isso agora eu quero me dirigir especialmente ao servidor público do município de Santos. Se o Sindiserve quer deixar sempre para abril, maio, tal... Tudo bem, esse é o posicionamento do Sindiserve. O da administração para o Alexandre Barbosa é cumprir a lei, é pagar para o servidor em fevereiro. E a gente vai fazer isso. Vai pagar agora em fevereiro já para o servidor ter essa tranquilidade. Agora, Oswaldo, aqui a administração, e eu acho que o Flávio não tem como ele negar isso, a gente está muito aberto ao diálogo. A gente faz reunião com o Sindiserve, com o pessoal do Sindeste, enfim, com os sindicatos, com a categoria, de forma direta, mas na hora que é necessário. Flávio vai lá, tem portas abertas no nosso gabinete, conversa conosco habitualmente. Então vamos avançar junto. Diga para o senhor oportuno, eu quero até aproveitar aqui com toda tranquilidade para dizer, o pessoal do Sindiserve tem muita gente muito competente lá. Pessoal que conhece da prefeitura, viu, Oswaldo, ouvinte da CBN? O pessoal que conhece realmente. A gente precisa da ajuda desse pessoal para poder fazer com que a prefeitura ande melhor. E tem um ponto aqui que eu concordo com o Flávio. Uma coisa que, pelo menos de tudo que ele falou aqui, eu concordo. Quem segura... Para dizer o popular, quem segura a onda do dia a dia é o servidor público do município de Santos. O servidor público do município tem que ser valorizado. Temos que valorizar. E aí, Flávio, vamos de mão dadas, vamos buscar as melhores formas para valorizar os servidores públicos do município de Santos, que esse é o pensamento da administração Paulo Alexandre Barbosa. 2 minutos, Flávio. Pois é, Ferraz, eu acho que de novo você está usando um conjunto de palavras para tentar iludir as pessoas. Você pratica uma coisa que eu comparo muito, já fiz isso várias vezes, com o hipnotismo.
A gente lança mão de determinados movimentos do corpo e da própria voz, e do tom de voz especialmente, para hipnotizar uma pessoa. Você está tão de portas abertas e você considera tão importante que os servidores abram as portas do seu gabinete e conversem com você, que o ano passado você mandou 2 leis para a Câmara que aprovaram 2 tipos de iniciativa que são nefastas para o serviço público. A lei que aprovou as OS e as OCIPs, que permite à Prefeitura de Santos entregar mais de 50% da Prefeitura para essas empresas, e você não chamou o sindicato transparentemente lá na sua sala para dizer assim, olha, nós estamos pensando em fazer essa legislação aqui, mas a gente sabe que isso aqui vai afetar enormemente o conjunto dos servidores, aqueles que eu fico dizendo que prezo, que acho realmente que carregam o serviço público nas costas. Você não teve essa atitude, Ferraz. Então, assim, o que você fala, agora há pouco eu disse que o que você fala você não faz, e é verdade. Porque se você fizesse o que você fala, você, para começar, o ano passado você não tinha feito a aprovação de 2 leis que são nefastas, que estão destruindo o serviço público no estado de São Paulo em vários locais, estão destruindo o serviço público no Rio de Janeiro, estão destruindo o serviço público no Mato Grosso do Sul. Essa iniciativa que o governo Paulo Alexandre teve aqui em Santos, de terceirizar futuramente para a OS e OCIPs, está destruindo o serviço público. É um foco de corrupção daqueles que vai ficar na história do Brasil. Eu vou segurar o cronômetro e fazer a seguinte pergunta. Eu queria, senhor, com relação ao Hospital dos Servidores, o Hospital dos Estivadores, que virou Hospital Municipal e deve ser inaugurado em 2 anos. Como é que a Prefeitura conseguiria colocar 1.200 funcionários nela com servidores? Eu acho, Oswaldo, eu tenho, assim, isso eu não consultei os servidores, mas eu agora estou te falando pessoalmente, como pessoa, como Flávio Saraiva. Eu acho que o Flávio Saraiva não tem outra coisa para dizer que aquele hospital ele tem que ser movido por servidores públicos. Como fazer isso? Aqui nesta região, Santos é a metrópole dessa região. Tudo aqui nessa região, em termos de problema de saúde, vem cair em grande medida aqui em Santos. Por que não se faz, como já se faz Brasil afora, um consórcio entre as prefeituras para manter o Hospital dos Estivadores com servidores públicos concursados nas prefeituras e com uma cota de atendimento para todas as prefeituras da região? Sabe por que não se faz isso? Porque não se quer se entregar aquilo lá para uma OS ou para uma OCIP, que é uma máfia que está afundando hospitais e pronto-socorros pelo estado de São Paulo. Mas a Prefeitura de Santos, ela podia ser o chefe de uma proposta, ela podia ser o disparador de uma proposta para ter um consórcio da região feito por prefeitos e mantidos por servidores públicos para tocar aquele hospital. Não faz por quê? Porque não quer fazer, porque não vai fazer desse jeito. Fábio, 1 minuto. Olha, eu acho que esse tema da OS, PPP, é um tema que eu me sinto muito à vontade de discutir bastante, mas é um tema que eu gostaria até que a gente pudesse, numa outra oportunidade, até aprofundar mais a discussão. Até mas só para eu entender, a proposta do Flávio é que a gente faça o quê? Uma proporcionalidade. Então, eu queria entender, um consórcio de municípios. Então, por exemplo, tem lá Santos, aí eu tenho uma cota para atender de município de Santos. Aí tem Bertioga, Guarujá, aí reúne o pessoal e cada um tem uma cota. Então, chegou o pessoal, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, alguém de São Vicente para ser atendido, aí se tiver na cota de São Vicente, atende. Se não tiver, eu queria entender melhor a sua ideia, Flávio, porque é uma ideia no mínimo polêmica. Confesso que eu não conheço esse modelo aplicado em nenhum local. E eu conheço vários modelos, tá? O hospital, por exemplo, só para ficar no exemplo de hospital, o Hospital de Boimirim, na Zona Sul de São Paulo, a gente pode até um dia marcar aqui uma representação oficial do município, levar o pessoal do sindicato junto, para a gente conhecer lá. A gente já conheceu. Modelo, Albert Einstein, viu, Oswaldo, ouvintes da CBN? Através de uma OS, um hospital público que funciona numa região periférica do município de São Paulo, é a região de Boimirim, no extremo sul do município de São Paulo, que é referência, garantia, Albert Einstein. Então, o acesso público na periferia com a metodologia Albert Einstein. Isso foi possível como? Através de uma organização social. Como temos a discussão da PPP, enfim, temos uma discussão ampla desse tema. Agora, esse modelo sugerido pelo Flávio é um modelo que a gente precisa entender melhor, porque realmente não consegui compreender muito bem. Sinal que tem ideias e dá conversa. Nós estamos chegando ao final do programa, são 11h28, eu preciso entregar o jornal, daqui a pouco tem o repórter CBN. Flávio Saraiva, obrigado pela presença aqui no CBN Santos. Tomara que tenha partido daqui o início dessa solução aí rápida para os servidores públicos municipais de Santos. Oswaldo, foi um prazer te ver aqui. O Oswaldo, o ouvinte da CBN não o vê porque é rádio, mas é uma figura muito simpática, sujeito que sabe tratar as pessoas que vêm aqui ao seu programa. Então quero te agradecer aos companheiros aqui que tratam da parte técnica da rádio e a paciência aí dos ouvintes CBNs. A gente tem muita coisa para dialogar com você, ouvinte da CBN.
porque a nossa situação como servidor público, ela tem muito a ver com a tua situação como munícipe, pagador de impostos, e nós queremos aprofundar todos os debates necessários para você ser respeitado. Obrigado e bom dia. Bom dia. Fábio Ferraz, obrigado pela presença aqui no CBN Santos. Obrigado a você, Oswaldo, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui debatendo com você, com seus ouvintes. Um abraço para o Flávio. Mais uma vez aqui nós reiteramos todo o respeito às categorias sindicais constituídas no nosso município e estamos à disposição aí para futuros debates. Um abraço a todos. Obrigado e bom dia.